Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos à aula 4, vamos falar da leitura de um gráfico e vamos falar de gráficos de velocidade de tempo e vamos fazer algum exercício. Gráficos de velocidade de tempo. Os gráficos de velocidade de tempo indicam como varia a componente escalar da velocidade, porque ela pode ser positiva ou negativa, ao longo do tempo. Vamos ver que aqui, até o T1, ele continua em repouso, a velocidade a zero, a velocidade está a aumentar, depois a velocidade diminui, mas ainda é no sentido positivo. Bem? Isto será será mais confuso. Se nós tivéssemos um gráfico de posição, já estava a ir no sentido negativo. Mas aqui, lembrar que a velocidade vai nos indicar sempre o sentido do deslocamento. Temos aqui, se calhar, que o deslocamento será positivo, então a velocidade é positiva, ele ainda está a deslocar-se no sentido positivo. Só quando chegar aqui ao zero, aqui temos a inversão de sentido. Ele passa neste ponto, a velocidade aqui neste instante será zero e aqui passa para o sentido negativo. Ele começa, aqui diminui a velocidade, depois parou no instante T3 e aumentou a velocidade, mas no sentido negativo. Ele foi se deslocando agora aqui, a partir do T3 já está no sentido negativo. De T4 a T5 a velocidade mantém-se constante, no sentido negativo. Isto não é que tivesse parado, tinha que ser zero, mantém-se constante no sentido negativo. Depois a velocidade está a diminuir, ainda no sentido negativo, e a partir daqui ele está parado. Bem, só para vermos, vamos ver o que é que temos mais da leitura do gráfico. Ele tem sempre valor positivo. Enquanto esse valor positivo move-se no sentido positivo. Se tiver valor negativo, pode estar aqui a subir ou a descer aqui no gráfico. É sempre sentido negativo. Se ele tiver um valor nulo, significa que ele inverte o sentido. E se ele tiver um intervalo em que esse valor é nulo, significa que ela está em repouso. Vamos analisar um gráfico de posição e procurar construir o gráfico e ver como é que seria, como é que se relaciona. Considera o movimento de um carro descrito neste gráfico. Vamos ver, ele está sempre na mesma posição. Significa que aqui ele está em repouso. Não é? Repouso. Aqui vemos que a velocidade, a inclinação está a aumentar. Então vemos aqui a velocidade aumentar. Neste aqui, não parece lá muito bem, mas aqui seria uma reta, porque, como mostra aqui, seria uma reta porque ele está a variar uniformemente a posição ao longo do tempo. O ΔX por ΔT, neste aqui a velocidade é constante. Então aqui é uma reta, depois temos aqui a inclinação a diminuir até parar. E aqui nós vimos no gráficos de posição, isto é a inversão de sentido. Ele tem aqui, e que nós podemos ver que a declive seria zero, a velocidade é zero, e ele, do TC até o T10 ele vai diminuindo a velocidade e aqui inverte de sentido. Depois, a velocidade aumenta, mas no sentido negativo. Aqui já está a ir no sentido negativo, e aqui também é sentido negativo. Aqui vamos ver a área do gráfico é igual ao deslocamento. Este exercício, este conceito é o que é mais usado no exame, sobre esta subunidade. É o que aparece mais no exame e surgiu no exame de 2021, na primeira fase, tinha um gráfico de gráfico de velocidade e queriam saber qual era a distância que tinha percorrido o objeto. O gráfico de velocidade também permite calcular deslocamentos. A área compreendida entre a linha do gráfico e o eixo horizontal é numericamente igual à componente escalar do deslocamento, ou seja, podemos ter aqui um valor que é o deslocamento positivo e um deslocamento negativo. O deslocamento total obtém-se a partir da soma de deslocamentos parcelares. As parcelas podem ser positivas ou negativas e podemos então ver, e tem um exercício na ficha de trabalho que tem lá no site, em que só o deslocamento positivo, a seguir ele tem um deslocamento negativo, significa que o deslocamento total é zero e ele acabou por voltar ao mesmo lugar. Então vamos ver aqui esta situação. A distância percorrida já é um módulo
de cada um dos deslocamentos no sentido positivo e no sentido negativo. A distância percorrida será igual ao módulo de deslocamento se não houver inversão de sentido, já sabemos esta fórmula, e a soma do módulo dos deslocamentos no sentido positivo e sentido negativo quando há inversão de sentido. Okay? Lembrar, no nono ano é falado da distância de reação e distância de travagem e era preciso ter um gráfico de velocidade para conseguirmos saber. Então vamos associar isto à distância de reação. Ele vai a 20 metros por segundo, mantém a velocidade constante até começar até reagir. E para saber a distância de reação é a área, então distância de reação é a área do retângulo e aqui seria a distância de travagem, a área do triângulo. Okay? Neste caso não vamos considerar a segurança rodoviária, vamos falar só dos gráficos que nos aparecer. Então vamos ao exercício. Analise o gráfico relativo a um movimento retilíneo e indique o intervalo de tempo em que o movimento é retilíneo e uniforme. Então, agora é gráficos de velocidade. Eu quero o intervalo em que o movimento é retilíneo e uniforme, em que a velocidade mantém-se constante. Então, temos aqui este intervalo, que seria do 1 aos 2 segundos. E aqui temos outro com velocidade constante, do 4 aos 6 segundos. E aqui também diria-me que a velocidade é constante. É tão constante que é zero. Ela está em repouso. Então, não é movimento. Bem? Repouso, velocidade de zero, não é movimento. E não se escolhe aqui para movimento. Acho que tem aqui a solução. Está aqui. 2. O intervalo de tempo em que o movimento é retilíneo uniformemente retardado. Nós vamos ter a velocidade a diminuir. Retardado. E a velocidade diminui aqui, este aqui retardado, a velocidade diminui, sempre que ela se aproxima do eixo do zero, é retardado. Se ele está a se aproximar aqui, agora vemos esta parte, apesar de ele estar da mesma reta do retardado, aqui já se considera que é acelerado. Ele é acelerado no sentido negativo. Ele está a afastar-se do zero, então a velocidade está a aumentar, mas no sentido negativo. Então, vamos ver o intervalo de tempo em que o movimento é uniformemente retardado. É do 0 ao 1 segundo, aqui do 2 aos 3 segundos, e depois temos do 6 aos 8 segundos. O intervalo de tempo em que o movimento é retilíneo uniformemente acelerado. Então, vimos já aqui é o único que é acelerado e é do 3 ao 4 aos 4 segundos. No instante em que ocorreu a inversão do sentido do movimento, ocorreu a inversão, foi aqui no t igual a 3 segundos. O intervalo de tempo em que o corpo esteve em repouso e é do 8 ao 10 segundos. O intervalo de tempo em que o deslocamento é positivo. Então, desde que seja na parte positiva do eixo da velocidade, é sempre positivo. Ele foi positivo do 0 aos 3 segundos. Para além destes vídeos, podes ter apoio também nas turmas online que faço no Discord. Tem a turma de 10º, 11º e de Master, onde podemos tirar todas as dúvidas que vão surgindo ao longo do ano. E para o Master é só para a preparação do Exame Nacional e para ter a melhor nota possível. Se quiseres saber mais informações, podes ver a seguir na descrição os contactos. Espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, podem deixar no comentário do vídeo ou vão ao Discord do Estudo FQ e podem colocar lá dúvidas a outros colegas que terão todo o gosto em ajudar. Vejam mais alguns vídeos para perceber mais destes conteúdos e até o próximo vídeo. Fiquem bem. Estamos juntos.